Olá pessoal, Fábio Coelho aqui, psicólogo, analista do comportamento, diretor da Academia do Autismo. Estou trazendo agora um vídeo para vocês sobre treino de comunicação funcional. Se você não sabe o que é isso, se você acredita que possa somar com o seu trabalho ou com o seu dia a dia, assista esse vídeo até o final. Bom, treino de comunicação funcional é uma prática baseada em evidências para o trabalho com crianças e jovens com transtorno do espectro autista, de acordo com as principais revisões sistemáticas que nós temos no mundo sobre a temática. Treino de comunicação funcional, gente, nada mais é do que um tipo de reforço diferencial, onde eu vou selecionar um comportamento-alvo e vou ensinar este comportamento para substituir algum comportamento inadequado para o desenvolvimento daquela criança, um comportamento disruptivo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a criança, ela se envolve muito no comportamento de se morder, tá? E a gente percebe que ela se morde com a função de se livrar ali de alguma atividade que ela não quer fazer, de alguma demanda, de algum local que ela não quer permanecer. Então ela se morde e aí algum adulto, né, historicamente, retira a criança desse local, né, para ela parar de emitir esse comportamento. Isso acaba reforçando o comportamento de se morder. Uma das estratégias que nós podemos utilizar é ensinar essa criança uma forma de comunicação funcional para que ela possa sair dos locais ou pedir uma pausa para uma atividade quando ela estiver engajada, né, numa demanda, numa atividade, num local que ela não queira estar. Ela possa pedir, me tira daqui por favor, não quero fazer, preciso de uma pausa, preciso sair, vamos embora. Então são comportamentos-alvos que poderiam ser ensinados para que a criança aprenda a se comunicar funcionalmente. Afinal, o comportamento de se morder, nesse exemplo, tem a função de comunicação, né? Uma função de pedido, de sair daquele local ou de sair daquela atividade, daquela demanda. Então, agora que a gente exemplificou o que é o treino de comunicação funcional, eu vou explicar para vocês como que nós podemos preparar uma intervenção, então, chamada de FCT, ou treino de comunicação funcional. O primeiro passo, como eu já dei no exemplo para vocês, é descobrir a função do comportamento problema. Tá? Nós temos um vídeo aqui no canal só sobre as principais funções dos comportamentos problema. Vou deixar o card aqui em cima também para que vocês possam assistir se você ainda tem dificuldade para fazer uma análise funcional e descobrir a função dos comportamentos inadequados. Tá? Então, no exemplo que eu dei, esse comportamento tinha a função de fugir das atividades. Poderia ser ganhar alguma coisa, obter atenção, poderia ser por alguma questão física, sensorial. Então, a gente precisa descobrir a função. Segundo passo, né? Depois que eu descobri a função, eu vou selecionar uma resposta. Eu vou me perguntar, o que eu quero que a criança faça, então, no lugar desse comportamento inadequado que eu quero diminuir? Então, imagina que a criança, ela se envolve em comportamento de bater no colega, com a função de obter um tangível, né? De brincar, de pegar um item que é do colega, né? Ele quer brincar com aquele item, então ele emite esse comportamento agressivo. E a gente quer diminuir, tá? Então, se tem a função de obter itens, tá? Eu posso selecionar uma resposta que tem a mesma função. Me empresta, por favor, por exemplo, né? Me dá, por favor, eu quero isto, por favor. Você me empresta, por favor? Então eu vou selecionar essa resposta. Muito importante, gente, que nós tenhamos muito cuidado nessa seleção de resposta. Ela precisa ser algo de preferência mais fácil de ser emitido do que o comportamento inadequado, tá? Uma resposta mais fácil, que a criança ela prefira emitir essa resposta para obter o item do que se envolver num comportamento que a gente quer que reduza, que caia em extinção. Tá? Se a criança ela ainda não é vocal, não faz sentido nenhum eu ensinar a criança a vocalizar, tá? Ou se ela emite ainda somente algumas palavrinhas, eu posso ensinar ela a apontar, nesse caso, né? Uma comunicação gestual, ou a entrega de uma figura correspondente àquele item, né? Ou o símbolo, eu quero, por favor. E aí ela aprende a apontar ou pegar esse símbolo, tá? Já como uma função de uma comunicação alternativa, né? Com o uso de uma pista visual.
tá? Então, selecionar uma resposta que seja fácil para a criança, de preferência algo que ela já faz em alguns momentos, ou se a gente precisar ensinar, que seja de fácil ensino para ela, que seja tenha menos custo de resposta, ou seja, mais fácil de emitir do que o comportamento que a gente quer reduzir, tá? E a gente seleciona então a resposta que vai substituir o comportamento inadequado. Terceiro passo, agora a gente vai ensinar essa resposta, tá? Vou ensinar para a criança, né? Não adianta eu querer que a criança pegue um símbolo e me entregue se eu não ensinar isso. Eu não posso esperar que ela emita esse comportamento lá no ambiente natural se eu não preparei o ensino mais estruturado, quando ela estiver mais calma, tá? Então a gente ensina a criança, né? No ambiente tranquilo, para quando chegar ali no momento que ela precisa emitir esse comportamento, né, diante das demandas que geralmente evocam comportamentos disruptivos, ela já tenha no repertório dela uma habilidade que a gente já ensinou. Então, eu posso ensinar ela num ambiente mais naturalístico, eu posso ensinar ela a partir de um treino estruturado, né, geralmente mais utilizado no treino de comunicação funcional. Então, eu ensino ela realmente a pegar aquele símbolo, me entregar e aí ganhar o que ela deseja. Então, eu estou ensinando ali um comportamento alternativo. E o quarto passo, aí sim, é o reforço diferencial. O quarto passo é o reforço diferencial. Eu vou então, diante de duas respostas, uma inadequada e uma que eu ensinei para a criança para substituir a outra, eu vou reforçar essas duas respostas de maneira diferencial, sendo que a resposta inadequada não vai mais funcionar e aí ela tende a cair, até que não seja mais emitida, porque não tem mais reforço. E a outra habilidade, né, aquela que a gente selecionou e ensinou, nós vamos reforçar, ajudar a criança a emitir, se for necessária, e reforçar continuamente até que ela desempenhe a mesma função no dia a dia da criança. Depois, logicamente, nós vamos planejar uma retirada gradativa dessa ajuda, nós vamos planejar uma generalização desse ensino para que a criança possa, né, aí realmente adquirir essa nova forma de se comunicar. Tá bom, gente? Então agora eu vou apagar isso aqui e vou mostrar rapidinho para vocês qual é o efeito do treino de comunicação funcional nos comportamentos que a gente acabou de falar. Vamos lá? Bom, gente, logicamente que os efeitos de um treino de comunicação funcional são individuais e vão variar de caso para caso. Mas o que as pesquisas mostram são gráficos muito similares, né, dos efeitos dele para o desenvolvimento das crianças, especialmente sobre esses dois comportamentos. Então imagina que eu tenho o comportamento 1 e tenho o comportamento 2, tá? O comportamento 1 é o comportamento inadequado. Então ele está tendo no começo aqui, né, uma frequência alta, tá? Aqui é a frequência, tá? A frequência dele, de emissões, tá? E aqui a gente pode simular que seriam os dias, tá? Os dias. Quantas vezes esse comportamento é emitido ao longo dos dias. Então, no começo, né, vai variar um pouquinho, tá? Mas na linha de base, enquanto não tem nenhuma intervenção, esse aqui, tá, é bem alto, correto? E esse aqui tá zerado. Aí aqui, ó, a gente começa, então, o treino de comunicação funcional. A criança, então, ela emite o comportamento inadequado e praticamente não emite, tá, na linha de base, o segundo comportamento, que é o que a gente quer ensinar. O que vai acontecer quando a gente entra com o treino de comunicação funcional, então aqui entra a intervenção, aqui é linha de base, é isso aqui, ó. Todos os artigos, pesquisas vão se aproximar muito disso, tá? É isso aqui. Isso aqui vai começar a cair, esse comportamento, tá? Vai começar a cair. E esse aqui, que estava zerado, vai começar a subir, tá? E, logicamente, depois, gente, vem outras fases, né? Aqui a gente vai retirar a ajuda. Aqui eu estou na intervenção, na verdade, no ensino. Depois eu vou retirar a ajuda. Vou ter que trabalhar a generalização, ensinando esse mesmo repertório aqui para os pais, para outras pessoas ensinar para a criança. Então, isso aqui pode variar um pouquinho, tá? Nas outras fases. Mas
é muito importante que vocês se atentem para isso, né? Começou a intervenção bem realizada, não tem mais por que a criança emitir um comportamento inadequado se ela aprendeu um outro comportamento que tem a mesma função, que é mais fácil de fazer e que é reforçado, enquanto esse deixa de funcionar. Então a gente aumenta a frequência de comportamentos adequados e diminui a frequência de comportamentos inadequados. Gostou, gente? Bacana, né? Uma ótima intervenção com evidências, mas precisa ser muito bem planejada e precisa de um acompanhamento de um profissional. Então sempre procurem bons profissionais e a supervisão de um analista do comportamento para traçar uma estratégia como essa. Gostaram? Então fica aqui o meu agradecimento, dê o joinha, compartilhe, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!